Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo 6 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler dos versos 6 ao versículo 15. Nós vamos ler do versículo 6 ao 15. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelo texto lido, pedimos tua graça, pedimos que o Senhor nos ilumine, também aplique a tua palavra ao nosso coração, venha o teu reino aqui. E assim oramos e pedimos a tua graça, a assistência do Senhor para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas deve nos levar à humildade e submissão ao seu querer. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele alertando aqueles que fazem planos de ir para uma cidade ou outra e negociar e poder fazer lucro, dinheiro, ele disse a estes: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas neblina. Então, ele diz que o modo correto de proceder é falar assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, Deus está no controle, nós devemos ter essa humildade, essa sabedoria. E como nós cremos que a soberania de Deus abrange todas as coisas, é evidente que não é diferente nas questões da pregação do Evangelho. Nas questões que dizem respeito ao avanço do reino de Deus, ao avanço do cristianismo, nós sabemos que o Senhor governa, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo governa sobre a pregação do Evangelho, o tempo, o local, as circunstâncias, os ministros. Cristo é soberano, a vontade de Cristo irá se cumprir na história da igreja, até a sua volta, toda a agenda de Deus para a igreja se cumprirá. Nós estamos em nosso texto no contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A equipe missionária está trabalhando no sul da Galácia e a equipe Paulo, no caso, e sua equipe, Paulo, Silas, Timóteo, nós vamos ver aqui Lucas passa a fazer parte da equipe. Paulo, então, com seus auxiliares e companheiros, ele tem a intenção
a partir dessa região ao sul da Galácia, ir para o centro-sul da Ásia Menor, em direção ao oeste. Paulo gostaria de ir mais em direção ao oeste da Ásia Menor, dessa região que hoje nós temos ali a Turquia. E então eles desejam, obviamente, serem encaminhados por Deus, pelo Espírito Santo, para aquelas regiões com o propósito de pregar o Evangelho, plantar igrejas, expandir o reino naquela região, então, do oeste, em direção a Colossos, em direção à cidade de Éfeso e aquelas regiões. Mas não eram os planos de Deus para essa viagem missionária, para o apóstolo Paulo, não nesse momento. E então, no nosso texto, no verso 6, do verso 6 a 8, nós temos então a narrativa. Lucas então registra, inspirado pelo Espírito Santo, esses eventos, que diz aí do verso 6 ao verso 8, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então havia essa intenção, estavam indo nesta direção, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, né? A palavra Espírito, e é evidente que é o Espírito Santo pelo contexto, não que houve uma ventania, alguma coisa assim, embora a palavra Espírito tenha o mesmo significado de vento nas Escrituras, mas é evidente pelo contexto que o autor sagrado está falando de Deus, o Espírito Santo. É tanto que no verso 7, o Lucas registra: defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Falando do Espírito Santo e dando este nome e título para o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da bendita Trindade, é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é Deus, ele procede eternamente da parte do Pai e da parte do Filho, é o Espírito de Cristo. Cristo age por meio do Espírito Santo dentro da economia da Trindade. O Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, agem em conjunto, e Cristo age também por meio do Espírito Santo de Deus, que é Deus. Então não é a vontade de Deus que a equipe missionária vá em direção àquela região, porque, conforme o nosso argumento, a obra de Deus está debaixo da soberania de Deus. No que diz respeito ao tempo, o local, as circunstâncias em que o Evangelho é pregado, o Senhor estabelece tudo isto. Os instrumentos, quem serão os ministros, talvez havia outras pessoas trabalhando já naquela região, pregando o Evangelho ali. Paulo depois sim pregou naquelas regiões, mas nesse momento não era a ocasião que o Senhor determinou para que a equipe missionária de Paulo pregasse ali. Então Deus estabelece todas essas coisas. A partir disso, irmãos, então nós iremos caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: o governo de Cristo sobre a pregação do Evangelho. É o que nós veremos. O governo de Cristo sobre a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, no verso 6 a 8, nós veremos, o primeiro ponto é: Cristo determina o local e o tempo da pregação. Cristo é soberano e determina o local e o tempo, a ocasião da pregação. Como nós vimos no nosso texto, como é que Cristo faz isso? O nosso texto nos diz: através do Espírito Santo, de Deus o Espírito Santo. Ou seja, os servos de Deus, os homens de Deus, os oficiais de Deus, no caso aqui na equipe havia Paulo, apóstolo, Silas é profeta do Novo Testamento, nós temos Timóteo, que é auxiliar nesse momento de Paulo e sabemos se torna um evangelista, um auxiliar apostólico. Temos Lucas, um evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, esse livro que estamos expondo. Então o Senhor, usando essa equipe agindo debaixo da autoridade do Senhor, esses homens são guiados por Deus, o Espírito Santo. Os servos de Deus, os seus ministros, o povo de Deus em geral, nós, o povo de Deus, nós somos guiados por Deus, o Espírito Santo, e, pelo que o texto nos diz, o Espírito Santo os impediu, fechou a porta. É o que é dito popularmente, né? Deus fecha a porta e abre a porta,
E, de fato, então, nós vemos aqui no nosso texto esse governo de Deus, e que uma das maneiras de Deus nos guiar, e dentro dessa pergunta, como tomar decisões segundo a vontade de Deus, devem ser decisões bíblicas, debaixo de oração, guiados por Deus, devemos decidir, e uma das maneiras que Deus age na sua providência é fechando portas, trazendo impedimentos, é uma das maneiras. Devemos reconhecer isso com sabedoria, com discernimento. Deus fechou a porta e nós não sabemos exatamente de que modo. Nós não sabemos de que modo isso aconteceu. O que Lucas diz é que o Espírito de Jesus, e isso é sinônimo de Espírito Santo, então os impediu, não permitiu, fechou a porta, barrou ali o avanço naquela direção. Mas não é dito assim, houve uma revelação, e claro, temos ali apóstolo que recebe revelação, temos Silas que é profeta, Deus poderia ter dado uma revelação extraordinária para esses homens, eles recebiam esse tipo de revelação do contexto da igreja primitiva, mas o autor sagrado ele não nos diz exatamente. Ou talvez uma circunstância difícil e que levou esses homens a conversando entre si, essa equipe conversando, dizer, parece que não é essa direção, não é esse caminho que o Senhor... Nós não sabemos, irmãos. O fato é que o Espírito de Deus, o próprio Deus, Cristo, através do seu Espírito, os impediu. E diante disso, o texto nos aponta aí para o fato de que, veja aí no verso 8, que eles foram em direção à cidade chamada Troade, uma cidade próxima à antiga cidade de Troia, colônia romana e cidade portuária. Então o Espírito Santo queria que eles fossem para esse lugar, para essa cidade. E do outro lado do mar, nessa cidade, havia a Europa, no caso a Macedônia, o lugar onde havia uma cidade chamada Filipos, que é, de fato, a próxima cidade onde Paulo irá pregar, já na Macedônia, na Europa. Lembrando que na antiguidade aquela outra região em que eles estavam era conhecido como Ásia, província da Ásia. E dessa cidade de Troade, o Senhor, através de uma visão de um homem macedônio, os chama para atravessar o mar e chegar à Europa, então, chegar à Macedônia. Volta a dizer, não era a vontade do Senhor, naquele momento, que Paulo pregasse em Colossos, que estava a 240 quilômetros dali, de onde eles estavam, ou em Éfeso, que era a principal cidade da província romana da Ásia. Deus não queria, não era a vontade de Deus, que Paulo e os seus companheiros pregassem ali naquela cidade. Como já dissemos, não sabemos o motivo, mas sabemos que Deus queria que o Evangelho chegasse à Europa. O Senhor queria, então, por meio do que vemos aqui, que o Evangelho fosse pregado na Macedônia, na cidade de Filipos, onde igrejas foram plantadas ali, naquela região. Então, o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro argumento, diante do nosso tema, da soberania de Cristo sobre a pregação, é que Cristo, o cabeça da igreja, Cristo, ele determina o local, o tempo, e é por isso que às vezes não sabemos. Por que é que não foi pregado? E tem lugares que o Evangelho não está sendo pregado nesse momento, e em outros está sendo pregado. Irmãos, isso está debaixo da soberania do Senhor. Se está sendo pregado é porque Cristo quer, é porque Cristo determinou. Se há algum lugar onde há um impedimento, por algum motivo ali o Evangelho não está sendo pregado, nós sabemos que há uma vontade soberana de Jesus, de Deus, e por isso então o Evangelho ainda não foi pregado, ou não está sendo pregado naquele local. Em segundo lugar, nós veremos do verso 9 a 10 que Cristo determina os pregadores para uma nova região. Versículo 9, vemos que Paulo já é apóstolo, claro, né? Mas ele teve um chamado específico para pregar na Macedônia, para ir em direção à Macedônia. Então, ao mesmo tempo que o Senhor fechou a porta para a província da Ásia, ali a parte oeste, nós vemos que agora Deus quer usar a equipe de Paulo na Macedônia. Então, o verso 9, o texto diz que Paulo teve uma visão
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Paulo obedeceu imediatamente. Ou seja, o mesmo Deus que impediu Paulo de ir para a Ásia e Bitínia, agora o chama para a Europa. E então nós temos a equipe missionária pela primeira vez na Europa. Paulo pregava nas sinagogas, claro que há sinagogas em outras partes, e os gentios que ouviam Paulo majoritariamente eram gregos, e agora Paulo está na Macedônia, por exemplo, Filipos, que é a próxima cidade aqui, que já veremos no nosso texto, haviam muitos romanos e outros gentios de outras origens ali. Então o Senhor chama Paulo para pregar na Europa pela primeira vez, e mais uma vez nosso argumento é esse, o governo do Senhor sobre esses eventos. O Senhor então determinou usar o apóstolo Paulo e sua equipe nesse sentido, o chamando, fechando porta de um lado, abrindo do outro. O Senhor revelou ao apóstolo Paulo um sonho. Ele viu esse homem macedônio pedindo socorro. Então o que é que o homem estava dizendo? Passa a Macedônia. O que é que estava dizendo? Paulo, atravessa o mar, vem nos ajudar. E quando o homem diz assim, ajuda-nos, o que é essa ajuda? O que é essa ajuda que está sendo solicitada? O Evangelho. Pregue o Evangelho. Venha pregar o Evangelho nessas regiões. Então o Senhor está apontando por meio disso que haviam eleitos ali. Pessoas então que necessitavam ouvir o Evangelho e que Cristo determinou que ouviriam por meio de Paulo, da pregação do apóstolo Paulo. Então o homem nesse sonho, nesta visão que Paulo teve, dizia: vem ajudar-nos, vem ajudar-nos. Aquilo indicava, Deus tem eleitos aqui, Deus tem eleitos, há pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Ou seja, haviam planos do Senhor para aquelas regiões. Igrejas seriam plantadas ali. Na verdade, nós, da perspectiva do século XXI agora, para nós isso é maravilhoso ver isso, porque na verdade o que está acontecendo aqui é que o Evangelho chegou à Europa. E nós sabemos na história da igreja que o Senhor usou a Europa para, por meio da reforma, preservar e retornar a doutrina apostólica e preservar a ortodoxia. E nós sabemos que a partir da Europa, que foi conquistada para o Evangelho de Cristo, e nós vimos aqui a entrada desse Evangelho, a partir da Europa o Evangelho foi pregado no mundo todo. Inclusive foi para a América do Norte, depois também nós, que somos brasileiros, por exemplo, recebemos missionários na América do Sul e em outras partes. Então, veja a importância do governo de Cristo. Foi da vontade de Cristo que o Evangelho fosse pregado nestas regiões, igrejas plantadas. Houve um estabelecimento do Evangelho nessa região, aqui no nosso contexto, a Macedônia, mas a Europa foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. E desse modo o Evangelho chegou até nós, inclusive, muitos de nós que vivemos em outros continentes do mundo, e isso manifesta a soberania de Cristo, cumprindo os seus planos na história da igreja. E os servos de Deus, como já argumentamos, eram guiados por Deus. Concluindo esta vocação por meio do varão macedônio, esses homens partem imediatamente, procuram o porto, vê como é que faz para comprar a passagem, o bilhete, para pegar o próximo barco, para então chegar ao continente europeu, ao porto ali do continente europeu, e pegando uma estrada romana chamada Via Ignácia, chegaram até Filipos, colônia romana, importante colônia romana daquele contexto. Era uma cidade romana, Filipos, protegida por leis e direitos romanos, seus habitantes recebiam cidadania romana, uma importante cidade, então, da antiguidade ali, do período do Império Romano. Irmãos, então, como argumentamos o segundo ponto aqui, Cristo determina também os instrumentos, os pregadores para essa nova região. Era da vontade do Senhor Jesus que Paulo, então, pregasse ali e plantasse igrejas junto com seus auxiliares, seus companheiros de viagem.
E em terceiro lugar, nós veremos do verso 11 ao verso 15, Cristo abre portas para a pregação do Evangelho. Essa seção é a seção onde temos a conversão de Lídia, a mercadora, comerciante, vendedora de púrpura, né, que estava ali numa reunião de oração. Paulo pregou ali, juntamente com seus auxiliares, e Deus abriu o coração de Lídia para o Evangelho de Cristo. Mas o ponto aqui, né, o ponto do argumento, aqui, do meu argumento, dentro desse tema da soberania de Cristo sobre a pregação do Evangelho, nós veremos aqui que o Senhor Jesus abriu as portas para a pregação do Evangelho, para que ele fosse estabelecido na cidade de Filipos. E nós sabemos que foi plantada uma igreja ali, ficou estabelecida uma igreja. Então, no versículo 12, especialmente, veja que no 11 ele navegou de Troade, seguiu em direito a Samotrace, uma ilha, no dia seguinte a Neápolis, e no verso 12, então, chega a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Não há relato do que aconteceu nesses dias aí, iniciais, em que o Lucas registra que ficou ali alguns dias. Não havia sinagoga na cidade de Filipos. O comentarista Kistemaque, ele disse que se houvessem 10 famílias judias, já poderia haver uma sinagoga. Então, possivelmente a presença judaica era muito pequena ali naquela cidade e não havia uma sinagoga. Então, Paulo e a sua equipe chegam e passam alguns dias, não nos é informado o que estão fazendo, mas não há uma sinagoga para Paulo pregar. E lembre que ele teve a visão, né, de um varão macedônio chamando, mas assim, não havia ninguém esperando Paulo para pregar, como lembra lá de Pedro, que recebeu a visão do lençol, daqueles animais, e era para ele ir para a casa de Cornélio, e Cornélio preparou na sala todo mundo ali para ouvir a pregação de Pedro e tudo. Não tinha nada disso aqui aguardando o apóstolo Paulo. Depois daquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Não havia uma sinagoga, permaneceram ali muitos dias. Não há relato aqui de conversões nesse primeiro momento. E então no verso 13 é dito que no sábado saímos da cidade. Então eles vão sair da cidade. Na cidade não sabemos o que se deu, não havia sinagoga, e saindo da cidade junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, havia ali um grupo de tementes a Deus, e aqui no caso, Lucas registra de irmãs, de mulheres, na verdade, não crentes ainda, eram tementes a Deus. Aparentemente não há homens para dirigir essa reunião de oração, pelo relato, pelo menos pelo relato de Lucas, não há homens ali, é uma reunião de mulheres, e que, pelo que vemos aqui, estavam dispostas, pela graça de Deus, abertas a ouvir o anúncio do Evangelho, a ouvir a pregação do Evangelho, ou seja, um grupo atento de mulheres estava ali e deram atenção, e pela graça de Deus e pela graça do Espírito Santo, especialmente Lídia deu muita atenção à pregação do Evangelho. E veja que Lucas dá ênfase a isso no verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, então o texto diz, lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então essa mulher, uma mercadora, um produto muito rentável, né? Ali a púrpura, esse material tingia as vestes do imperador, das autoridades romanas daquele contexto, um tecido muito caro, dificílimo de produzir essa tintura, e de fato Lídia então certamente possuía bons recursos, boas condições. Tudo indica pelo contexto, ela é de fato uma mulher que é chefe da sua casa, tudo indica que é uma viúva, então o Senhor abre o seu coração. Cristo disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas nada é impossível para o Senhor,
E o que nós estamos aqui vendo é isso, é Cristo, o Senhor, abriu o coração dessa mulher. Foi uma ação soberana de Deus, então, para que ela prestasse atenção na mensagem, compreendesse, e então isso, pela obra do Espírito, descesse ao seu coração. Ela foi regenerada, salva pela graça de Deus, e se tornou então, de fato, uma crente, uma serva do Senhor, com todas as evidências de uma conversão genuína, sendo hospitaleira e desejando muito ali que os missionários, os pregadores, entrassem em sua casa e aproveitassem ali da sua hospitalidade. Então, o argumento aqui é que Cristo preparou esse momento, abriu essa porta. Veja, não havia uma sinagoga, Paulo teve aquela visão do varão macedônio, eles chegam, mas não há ninguém ali esperando, não há nenhuma família para receber Paulo e a sua equipe, não há nada disso, eles ficam muitos dias na cidade e então vão para fora da cidade, num lugar inesperado pelos pregadores, tudo indica, vão para esse lugar, há uma reunião de oração de mulheres tementes a Deus, então eles têm a oportunidade, pela graça de Deus, de pregar o Evangelho. E de uma maneira extraordinária, algo inesperado, o Senhor converte uma mercadora, uma mulher que tinha muitos recursos, uma mulher de posição ali daquela sociedade. O Senhor converte poderosamente essa mulher, abre o seu coração, lhe regenera, ela se torna uma crente no Senhor Jesus pela graça de Deus. Ela responde com fé à mensagem do Evangelho. Veja que, de fato, ela creu no Senhor e no versículo 15 diz que ela foi batizada. Então veja já a primeira igreja da Europa surgindo. O Evangelho então entra na Europa, o Senhor leva os seus missionários, os seus pregadores, e o Senhor abriu a porta do coração de Lídia, a primeira convertida ali, daqui que temos o relato. Depois haverá um carcereiro que é também muito conhecida, a história do carcereiro de Filipos. E tanto Lídia quanto o carcereiro, veja que o texto diz que não apenas Lídia e o carcereiro foram batizados, mas a sua casa. Então veja que famílias, e tudo indica, a casa inclui os servos, os filhos, né? As crianças aí, não há uma referência explícita a um batismo infantil, mas o texto diz a casa. Então certamente todos que estavam ali na sua casa ouviram também, tiveram a oportunidade de crer e então foi batizada. Lucas usa uma linguagem bem geral e entendemos que inclui todos ali. Claro, creram e também o Espírito Santo operou em seus corações pela palavra. Então é isso que vemos aí. Então, através desta mulher, desta casa, dessa conversão, o Senhor Jesus abriu a porta da pregação do Evangelho naquela cidade, e nós vemos então uma conversão genuína, vemos evidências de conversão, e ela deseja muito que eles entrem em sua casa e pernoitem ali, fiquem ali, e até constrangeu então os irmãos ali a isso. Irmãos, diante disso ainda quero trazer aplicações para nós nesta noite. Irmãos, então, em primeiro lugar, lembre, Paulo não planejou ir para a Europa. Quando Paulo começa a segunda viagem missionária, ele queria simplesmente revisitar as igrejas que ele havia plantado na primeira viagem para ver se estava tudo bem. E aí isso reforça o nosso argumento da soberania de Deus. Paulo fez planos, Paulo estava preocupado com as igrejas, Paulo agiu com planejamento e organizou essa viagem. Teve aquele problema com Barnabé, mas Deus usou isso para ter as duas equipes. O fato, irmãos, é que Cristo está no controle e Cristo conduziu Paulo na direção da Europa para pregar o Evangelho naquelas regiões. E isso nos mostra, então, que nós não temos do que nos gloriar na obra do Senhor. Tudo está no controle de Deus, Cristo está no controle. O Senhor, então, age de uma maneira para que nós possamos perceber. Nada contra a igreja, tem conselho e deve planejar, as autoridades. Paulo fez isso. Nós podemos ter o nosso planejamento, isso é bíblico, ao tomar decisões, mas nós devemos saber que o Senhor é soberano
e que, como vimos aqui, os nascidos de Deus são guiados pelo Espírito, e nós devemos então agir assim no cumprimento das nossas vocações, planejar, orar, observar nas Escrituras os princípios de Deus e, ao mesmo tempo, termos humildade e submissão ao Senhor, que é o cabeça da igreja, Cristo, e conduz a sua igreja soberanamente. E essas coisas, então, não estão entregues ao acaso. O futuro da obra, o avanço do reino de Deus, isso não é algo que está guiado pelo acaso, não. Cristo reina, Ele está governando todas essas coisas. O Espírito Santo, então, nós vimos aqui, conduz a missão da igreja, e essa missão será cumprida porque Deus é soberano, Cristo é soberano, e o Espírito Santo também nos conduz na proclamação do Evangelho. O segundo ponto de aplicação é a salvação pertence ao Senhor e é obra do Senhor. Isso é muito evidente na conversão de Lídia. Foi o Senhor que preparou toda a ocasião, a circunstância, os instrumentos, e preparou tudo, e no momento exato, de fato, a atenção de Lídia foi atraída pela palavra por obra do Senhor, e o Senhor operou no seu coração. E só o Senhor pode abrir a porta do coração de um pecador, e o Senhor operou a salvação no coração dessa mulher. A salvação procede de Deus. A fé é uma graça salvífica, é dom de Deus. O arrependimento também é uma graça salvífica, é dom de Deus. E Deus concedeu essas coisas a Lídia. É muito evidente no texto, como vimos aí, que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então nós cremos que só Deus pode abrir corações. Só Deus tem esse poder. O homem está morto em seus pecados, nasce filho de Adão, depravado, corrompido, e nós sabemos e cremos, porque Deus nos revela isso, que isso é uma prerrogativa de Deus, abrir coração de pecadores, e o Senhor faz isso por meio da pregação, por meio do anúncio do seu Evangelho. É muito claro no texto, aquilo que Paulo diz nas suas cartas, aprove ao Senhor, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Em terceiro lugar, se a palavra de Deus, como afirmamos no argumento, é pregada em determinado lugar e outro não, nós não devemos, claro, podemos fazer planos, orar por missões, fazer planos, compete sim, especialmente às autoridades, os oficiais da igreja, mas nós devemos reconhecer, se a palavra é pregada em um lugar e outro não, sabemos que Deus é soberano sobre estas coisas, nós não entendemos por quê, não entendemos, sabemos que Deus não revela exatamente a nós o porquê disso, e nós temos que ter humildade e reconhecer nossas limitações. E se alguém nos perguntar sobre isso, apenas responder que Deus, o Senhor, determina essas coisas. A esfera de atuação da igreja, o alcance da pregação, isso não é aleatório ou fruto do acaso. E isso também deve nos trazer a gratidão e entender o privilégio que nós temos quando Deus envia a sua palavra e temos pregação, temos acesso à Escritura e à pregação bíblica. Isso é uma graça de Deus e muitos não têm acesso nesse exato momento e nós devemos então receber como dom de Deus, com gratidão, estas coisas. Vimos que Deus então é que conduziu os pregadores. Vimos também que até mesmo esses pregadores foram surpreendidos nas suas expectativas, digamos assim. Paulo não esperava ir para a Europa, não planejou isso quando planejou a viagem missionária. Teve a visão do varão macedônio, mas chegou ali, não houve esse varão especificamente, pelo menos não é dito no texto, não havia um grupo específico. O que havia era o propósito de Deus, que Paulo pregasse ali, e haviam eleitos ali que o Senhor converteu através da pregação. E uma quarta última aplicação muito importante para nós nesta noite, é que devemos meditar nisso. Paulo teve uma visão, e na visão um varão macedônio rogava, então pedia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí vem a pergunta para nós, a pergunta: que ajuda é essa? E qual é a ajuda da igreja?
As pessoas têm muitas expectativas com relação à igreja, o que a igreja tem que fazer, o que a igreja deveria ajudar socialmente, politicamente. Mas observe, irmãos, que a visão que Paulo teve e o que significa passa a Macedônia e ajuda, nós precisamos do Evangelho. Os povos, as nações distantes de Deus precisam do Evangelho. Pastor Paulo Anglada, ele afirma, nesse sentido, que a ajuda ali não foi assim, passa a Macedônia e nos dá assistência social ou material, nos liberta politicamente de Roma. Não foi isso que o macedônio, o varão, pediu. Porque a maior necessidade de todos os filhos de Adão, é o Evangelho. E essa, então, diante disso, evidentemente, a principal missão da igreja é a pregação do Evangelho. Então, qual é a grande ajuda, o que é que a igreja, a grande tarefa da igreja? O que é que as pessoas mais necessitam no mundo? Ouvir o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Ouvir das doutrinas da graça, reconhecer a sua necessidade de salvação em Cristo, de perdão que está apenas em Cristo. Então nós, como igreja, diante das pressões sobre qual é o nosso papel, o que devemos fazer, e é claro, a igreja tendo recursos e tendo uma vocação para outras áreas de atuação, debaixo da sabedoria de Deus, é possível a igreja atuar em algumas frentes, mas nós não devemos esquecer que o principal pedido e necessidade, digamos assim, daquele varão macedônio e do mundo, a principal necessidade é ouvir o Evangelho de Deus. E o Senhor faz isso através da pregação, abrir o coração destes, no caso, e o Senhor determinou, aqui no nosso texto, no caso, abrir o coração de uma mulher numa reunião de oração. Ela era uma temente a Deus, mas lembre, ela não é crente ainda, ela foi convertida aqui, através da pregação. E também isso é inusitado, né, no texto, e há muitas pessoas religiosas e tudo mais aí, mas que necessitam do Evangelho, ouvir o Evangelho. E o Senhor, então, soberanamente haverá, segundo a sua vontade, de enviar a pregação aos seus ministros, e nós devemos reconhecer, irmãos, essas coisas, orar pelas missões, planejar isso, reconhecer que é uma função da igreja prioritária pregar o Evangelho, mas reconhecer também que Cristo reina, Ele é soberano e que essas coisas obedecerão à sua vontade e que possamos ser submissos a Ele e também humildes em reconhecer nossa esfera de ação e de atuação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé para fazermos oração. Senhor, nós te louvamos, te adoramos nesse dia do Senhor, por todo esse dia que o Senhor nos deu para te adorarmos, especialmente reunidos em teu nome, na comunhão dos santos. Te agradecemos, ó Deus, por poder te adorar, servir ao Senhor, prestar culto ao Senhor e também ouvir a tua palavra e meditar nela. Abençoa a tua igreja, ó Deus, fortalece o teu reino. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja local, a denominação, o conselho, cada pastor, ó Deus, presbíteros que compõem esse conselho, nosso presbitério, a nossa denominação e cada igreja fiel. Pedimos, venha o teu reino, ó Deus, nos nossos dias, que o Senhor venha soberanamente governar todas as coisas e pedimos que o Senhor abra portas à pregação do Evangelho, tanto aqui em Braga como onde quer que o Senhor queira enviar os teus ministros e a pregação fiel da tua palavra. Assim, precisamos que o Senhor abra corações, sabemos que essa é uma obra do Senhor, e pedimos que, por tua bondade, por meio da pregação, o Senhor possa despertar mentes e corações para que temam ao teu nome e não apenas sejam tementes ao Senhor, mas de fato regenerados, transformados pela tua graça, como vimos no caso de Lídia. Assim nos abençoa, dá-nos uma semana abençoada, abençoa as nossas vocações, o trabalho de cada irmão e irmã. Pedimos, ó Deus, cada família desta igreja, cada servo teu, que o Senhor abençoe. Assim oramos, pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus.
Amém.